Vamos falar de um assunto que é, ao mesmo tempo, fundamental e, muitas vezes, invisível: o gerenciamento de memória. Pensa nele como a fundação de um prédio. Ninguém repara, ninguém elogia, mas se ela falhar, bom, aí o prédio todo desmorona e muitas vezes a gente nem entende o porquê. E o desmoronamento começa geralmente com uma mensagem assim. Uma mensagem críptica de um aplicativo que simplesmente apaga. Sem um erro claro, sem uma pista óbvia, é o tipo de problema que tira o sono de quem desenvolve software. Essa é a grande questão. E para respondê-la, vamos tratar essa análise como uma verdadeira investigação criminal. Existe um culpado, ou melhor, existem culpados que causam essas mortes misteriosas. Nossa missão aqui é seguir as pistas e entender como eles agem. E a nossa primeira cena do crime é uma ponte. A ponte que liga o nosso código nativo, feito em Delphi, por exemplo, com o sistema Android que vive no mundo Java. É exatamente nesse ponto de encontro que os primeiros problemas começam a aparecer. A JNI funciona como uma espécie de tradutor diplomático. Ela permite que o código Delphi, que é nativo, converse com o código Java do Android. É uma tecnologia genial e essencial, mas, como toda tradução, algumas coisas podem se perder no caminho, especialmente quando as regras de cada lado são tão diferentes. E aqui está o maior conflito de todos: memória. No mesmo aparelho, a gente tem dois universos paralelos. De um lado, o RIP nativo, onde o código Delphi mora. Lá, a regra é clara: sujou, limpou. Você é responsável por liberar tudo que aloca. Do outro lado, o RIP Java, que tem o serviço de limpeza automático, o famoso Garbage Collector. E esse é o ponto-chave. Imagina que o Garbage Collector é um faxineiro que só tem a chave de metade do prédio. Ele passa pelo lado do Java, varrendo tudo que não é mais necessário. Mas a porta para o lado nativo está trancada. Para ele é como se aquele outro lado do prédio nem existisse. Então, como esses dois mundos se falam sem causar um desastre? Através das referências locais. Quando o código Delphi precisa de um objeto Java, ele recebe uma referência, que funciona como um post-it. Esse post-it avisa o faxineiro do Java: opa, esse objeto aqui está em uso lá no outro lado, não mexe. O problema acontece se a gente esquece de liberar o nosso objeto Delphi. O post-it nunca é retirado, e o objeto Java fica lá, preso, assombrando a memória para sempre. Um verdadeiro fantasma. E o acúmulo desses fantasmas chama a atenção de uma figura bem intimidadora: o Low Memory Killer do Android. Pensa nele como um segurança do sistema. Ele fica de olho nos aplicativos. Se ele vê um app cuja memória só cresce e nunca diminui, ele não faz perguntas, ele não manda aviso, ele simplesmente apaga o processo. É por isso que o app some do nada. Fim de história. Ok, um mistério resolvido, mas existe outro tipo de problema, talvez até mais traiçoeiro. Aquele em que o aplicativo morre alegando falta de memória, mesmo quando o sistema parece ter memória de sobra. É quase como uma mentira. A cena do crime, nesse caso, é essa mensagem de erro. Ela não faz sentido à primeira vista. A gente olha os status do sistema, tem gigabytes de RAM livre, mas na hora de alocar um bloco de memória, por menor que seja, o app quebra. Como assim? A culpada aqui tem nome: fragmentação. É o que acontece quando o espaço livre na memória não está todo junto, num bloco só. Em vez disso, ele está espalhado em milhares de pedacinhos que não se conectam. A melhor analogia para isso é a do queijo suíço. Pensa na memória como uma peça inteira de queijo. Cada objeto que a gente cria e esquece de liberar depois, deixa um buraco. Com o tempo, o que sobra é um queijo todo furado. No total, ainda tem muito queijo ali, mas tenta cortar uma fatia grande contínua. Não dá. E o pior, no RIP nativo, esses buracos são permanentes. Diferente do lado Java, não tem como juntar os pedaços de queijo de novo. Bom, até agora a gente falou de apps que morrem. Mas o mau gerenciamento de memória também pode ser um assassino de outra coisa: a performance. Especialmente nos celulares de hoje, cheios de processadores com vários núcleos. Imagina um supermercado lotado, com vários clientes, mas um caixa só. É exatamente isso que acontece quando várias threads tentam alocar memória ao mesmo tempo usando um gerenciador padrão. Vira um engarrafamento. Cada thread precisa entrar na fila e esperar a sua vez. Não adianta nada ter um processador super potente com 8 núcleos se todos eles ficam parados esperando nessa fila única. A solução, então, é usar a ferramenta certa. Para a maioria dos apps, o gerenciador padrão, o FastMM, é excelente, super rápido. Mas se o aplicativo usa muitas threads, como um servidor ou algo que processa dados em paralelo,
aí a história muda. Um gerenciador escalável como o ScaleMM é a melhor escolha. Basicamente, ele abre um caixa para cada thread, a fila desaparece e os núcleos do processador podem finalmente trabalhar em todo o seu potencial. Certo, nossa investigação está quase no fim. A gente já identificou os culpados, vazamentos, fragmentação, contenção. Agora é hora de estabelecer as regras. As regras de ouro que, se a gente seguir, garantem que nosso código não seja a próxima vítima. E a lei número 1, a mais importante de todas, é esta: o bloco Try Finally. Pensa nele como uma rede de segurança. Não importa o que aconteça no meio do caminho, um erro, uma exceção, qualquer coisa, o código que está dentro do Finally tem a garantia de que vai ser executado. É a promessa de que a limpeza sempre será feita. É isso que impede os objetos fantasmas e o efeito queijo suíço. Mas e quando a gente suspeita que algo já deu errado? Bom, aí a gente usa nosso kit de detetive. O Profiler do Android Studio é a primeira ferramenta. Ele mostra um gráfico da memória. Se a linha da memória nativa só sobe e nunca desce, pronto, temos um vazamento. Ferramentas como o ADB dão um raio-x detalhado, e outras, como as do próprio Delphi ou o Deleaker, podem te levar até a linha exata do código onde o crime aconteceu. E é muito importante entender que o problema é bem maior do que apenas alguns bytes perdidos. Um objeto que não foi liberado pode continuar segurando recursos caros, manter o GPS ligado sem necessidade, ocupar a memória da placa de vídeo com uma textura, manter a câmera ativa. Isso não só prejudica o seu app, mas drena a bateria e deixa o celular inteiro mais lento. É uma forma simples, mas poderosa de enxergar a coisa. Toda vez que o sistema precisa lidar com memória fragmentada, ou que o Garbage Collector precisa trabalhar mais do que o necessário, o processador tem que sair do seu descanso. Um código limpo, que gerencia bem sua memória, é um código que deixa o hardware do celular em paz. E no fim do dia, é isso que importa. A gente conecta uma boa prática de programação a uma coisa que todo mundo que usa um smartphone valoriza mais do que tudo: bateria. Não é só sobre evitar que o aplicativo trave, é sobre entregar uma experiência melhor, mais fluida e que dure mais. E isso nos deixa com uma última provocação. A gente passou esse tempo todo falando sobre como é importante liberar, destruir os objetos corretamente. Mas e se o próximo passo for simplesmente parar de destruir? E se em vez disso a gente começasse a reciclar? Técnicas como o pooling de objetos, onde a gente guarda objetos prontos para serem reutilizados, evitam todo o custo de criar e destruir, e atacam a fragmentação pela raiz. Talvez o segredo da eficiência não seja ser um bom demolidor, mas sim um ótimo reciclador. E essa ideia muda o jogo completamente.